Shabbat Shalom a todos vocês, é uma grande honra e uma grande bênção estar junto com vocês nessa nova jornada no dia de hoje. Que você que está nos assistindo também aí pelo nosso canal no YouTube receba todo tipo de sorte de bênção para a sua vida, para a sua casa, para os seus familiares, tudo isso que você precisa aí, que você esteja passando por um tempo lindo e maravilhoso na presença de Deus, mas se está passando por aquele tempo de tribulação, tenha fé, Deus está agindo, tenha paciência e tudo realmente será solucionado, porque Ele é o Senhor do impossível. Aqui justamente vai trazer hoje uma palavra profética para a tua vida e tu vai entender realmente as coisas maravilhosas que foi uma semana assim, de muita conversa com Ele, muito ensinamento, muita coisa. É óbvio que eu não consigo passar para vocês aqui nesse pouco tempo que a gente tem junto. E você que está aí nos assistindo no YouTube, você que está pensando em parar já o vídeo, já vi, para, não desliga não. Hoje tem uma palavra para a tua vida de uma forma única que nunca ninguém te falou. Tenho certeza disso. Vai ser uma revelação para você mesmo fazer mudanças significativas. Vamos lá, Sam? Vamos lá. Como vocês já viram a nossa chamada aí nas nossas mídias sociais, do deserto ao Messias. Vamos retornar à fonte viva, de água viva, que é o nosso Senhor. Que Ele já coloca logo de cara para nós, depois que estava estudando com Ele, conversando e tudo mais, né, a palavra dele, como é que eu quero que comece, Senhor? Comece eu quero que comece. Ele me leva lá para Lucas 10:9. Curai os enfermos que nela houver, e dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. Quando Deus nos coloca dessa forma, Ele não está falando em curar por um problema de saúde. Não é para fazer uma cura simples de um problema físico que a gente possa estar passando, mas de uma cura espiritual. É uma cura que realmente vem para mudar todo o nosso jeito de ser, para fazer a renovação de votos de esperança, de fazer uma transformação. E nada melhor do que nesse tempo agora, do dia de hoje, que vamos ler duas porções para encerrar o quê? Os livros onde Deus disse. Porque Devarim, ou seja, Deuteronômio, o próximo livro que a gente começa na próxima semana, no próximo Shabat, ele é totalmente escrito por Moisés. Ele já num estágio hiper avançado de relacionamento com Deus, então ele resume tudo no livro de Deuteronômio, que é conhecido como livro das leis. Porque lá ele faz um apanhado geral das leis de Deus. Então venham para esse tempo, venham para essa modificação, que ele vai colocar para nós de uma forma muito sublime, nesse caminho todo que nós estamos traçando. Então venha nesse tempo novo que ele vem traçando já há muito tempo, né? Desde o começo, quando nós começamos lá em Bereshit, ou seja, Gênesis, haja luz. Ele fecha com chave de ouro, com duas porções. Uma se chama Matot, que significa tribo ou ramos, em algumas traduções, que vai de Números 30, versículo 2, até 32, versículo 42. E também a porção Massei, partidas, que vai de Números 33, 1 a 36, 13. Evangelho de João, capítulos 1, 2 e 3. Jeremias 2, 4 a 28. E 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Ok? Mas
Você vai aí na nossa página, cajaldedeus.org, e vê lá ensinamentos para Shiot. Lá você tem toda a estrutura que é necessária para isso daí. Ok? Nós precisamos hoje entender o seguinte, que essa mensagem, nós vamos caminhar com Israel no deserto. Vamos ouvir o clamor profético de Deus através do profeta Jeremias e ver o cumprimento da promessa no Senhor Jesus. O mesmo Deus que criou Israel pela nuvem e pelo fogo é o que hoje nos chama a voltar à fonte de águas vivas e contemplar um cumprimento messiânico através de Jesus, que é o nosso Messias. Então ele vem trazendo nesse meio de caminho, ele vai falar, olha, vocês aprenderam do povo do deserto? Ótimo. Eu prometi que chegaria o Messias para transformar a vida de vocês. Então houve realmente essa modificação, para que haja realmente comprovação daquilo que eu falo, se diz o Senhor. E realmente a promessa que se realiza em todo o tempo. Ok? No ensinamento do contexto hebraico, eu achei interessante dos ensinamentos que eu tinha até guardado já há algum tempo, onde ele nos traz aí um ensinamento no ensinamento do contexto hebraico, ok? Que as escrituras usam dois termos para referir as tribos de Israel. Uma é Shevatim e a outra é Matot, que é uma das porções que nós estamos variando no dia de hoje. A diferença é que Matot são ramos que se separam da árvore e endurecem, formando uma vara, um cajado. E Shevatim, por outro lado, são ramos que ainda permanecem presos às árvores, permaneceram macios e flexíveis. Matot é o desenvolvimento da alma quando passa do ambiente celestial para o cenário terreno. Abandona a imaturidade espiritual para enfrentar os obstáculos com o relacionamento com Deus. Ou seja, aquelas tempestades, as tribulações. Superar essas tribulações diariamente, onde as adversidades visam nos adormecer e encobrir as nossas ações para com Deus. O foco antagônico no mundo está em implantar a santidade e a verdade. Porque muitos seguem soluções para o mundo. O que acontece hoje em muitas religiões é o bem-estar da pessoa no mundo. Sarando o que? As necessidades que ela tem no mundo. Fala-se de religiosidade, mas não se pratica a espiritualidade. Já alertamos aí, já algumas porções atrás aí, e Deus já nos deu fundamentos suficientes. Tipo, ou mudamos ou mudamos. E é nesse contexto de hoje que ele nos mostra da seguinte forma, como Masei, que significa viagens, que é a outra porção. Que ele vai fazer o seguinte, irá nos revelar nossa própria complacência. O que é a complacência, apóstolo? É quando você chega num determinado ponto dos teus desafios. Por exemplo, isso não é fácil notar. Vai nesses cultos. Você fala de libertação. No culto de riquezas. São fáceis de identificar. Já percebeu? Eu vou dizer de culto de libertação, que eu já cansei de falar. A pessoa vai para o culto de libertação e fala, fui liberta, foi isso, foi aquilo, mas no próximo culto está lá de novo e se manifestando da mesma forma. Ou seja, se acomodou do tipo, fui liberto, legal, mas passou uma semana, ela não buscou Deus. Se acomodou,
Olha, o pastor impôs a mão sobre mim, então estou livre. Mas ela não busca Deus. Complacência significa que quando conquistamos algo que nos leva a um estágio, ou seja, não almeja novos objetivos muito maiores, se acomoda naquilo. Ah, o pastor pôs a mão em mim, pronto, eu estou curada, eu estou liberta, eu estou salvo, eu vou ser próspero, eu vou ser rico. E fala, acaba por isso. Se chama complacência. Se acomodar aonde? Na zona de conforto. E é isso que Deus vem nos trazer nesse tempo de hoje. As 42 viagens que são relatadas nessa porção de Maceió demonstram justamente isso. Quando o povo parava de murmurar, o povo parava de mendigar para Deus, aquela coisa toda, Deus levantava o acampamento e andava. Então precisou de 42 etapas para transformar o povo. Ou seja, eles se acomodavam na zona de conforto, com apenas aquilo que estava bom para eles. Deus nos dá comida, Deus nos dá água, nos dá tudo o que precisamos, nos dá sombra, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, nos dá cordoniz, nos dá bastante coisas. Então para que eu vou querer mais? Não almeja. Entretanto, os tempos de tribulação não terá atitude essas pessoas. Ficará o quê? Murmurando. E vai aprender que mesmo preparando o cavalo para a batalha, sempre dependerá da palavra de Deus. Ninguém vence na véspera se Deus não estiver presente com você. Preocupe-se sempre com o dia de hoje. Porque você tem que resolver os problemas do hoje. Não antecipe o amanhã, porque não te compete isso. E aí a gente pergunta, qual o seu próximo desafio? O que está limitando a visão dos seus olhos? Não estou falando uma visão natural, mas a tua visão espiritual. Fisicamente, até onde você andou e se confortou nesse limite? Ah, olha o meu tamanho, olha isso, olha aquilo, olha a minha idade. Tem cara de 20 anos aí que não faz o que eu faço. Conheço, já sei disso. Muitos já falaram para mim. A idade que eu tenho. Então tem muita gente que se limita dentro das suas próprias vontades, digamos assim. Ah, eu não posso porque é meu ritmo, porque é assim, porque... Não se esforça, não se esmera, não almeja, não quer. Ah, porque eu toco assim, porque eu canto assim, porque é isso, porque eu não atingo, porque não faz diferente. Se acomoda no conforto. Não vai além. Não vai para cima. Não se esmera. Você já ouviu a expressão de Deus, quando Ele te dá uma direção? Marchar para conquistar. É o que Ele fala todos os dias. Vá. Resolva. Lembra quando Ele falou para Moisés, vá ao faraó e resolva o assunto? Ele te dá as tribulações todo dia. Vai lá e resolva, para de ficar murmurando. Vai de ficar aí, não, porque depois, não, porque... Sempre procrastinando, sempre procrastinando. O tempo passa. E a promessa também fica em stand-by, esperando você sair da tua zona de complacência, conhecida como zona de conforto. O que a gente pode entender que Deus não te dá uma imposição para nada. Deus não impõe nada para você. Mas
Ele te dá a oportunidade de uma decisão. Vocês já perceberam isso? Deus te ama tanto que nunca te impõe. Mas Ele espera de você uma decisão. Mas você prefere ficar na zona de conforto. Você não decide ir em frente. Você não decide abrir as suas gavetas. Limpar do seu passado. Você ainda remoe um passado. E não olha para o futuro. Ah, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro, a culpa é de não sei quem. Nunca é sua. Já percebeu isso? Ah, eu não atingi, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com aquilo? Como é que vai ser o futuro deles? Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser não sei o quê? O que você fez esse tempo todo? Onde a promessa estava lançada na sua vida. E você permaneceu na zona da complacência, do conforto. Ah, Deus vai abençoar. Entre vencer, você tem que escolher. Entre vencer ou ser mais um na zona de conforto que fica murmurando. A injustiça do mundo irá te transformar. Mas no final, qual será o teu testemunho? Qual será o teu testemunho diante de tudo aquilo que o mundo está fazendo contra você, contra todos nós? Basta ver o que acontece, está acontecendo. Podemos falar do nosso país, que está fazendo de tudo, os governantes, para romper as relações com o nosso Deus, o Deus vivo de Israel. Você não vê aí cristão falando, opa, parou, filho, parou. Deus de Israel continua abençoando essa terra, que é a promessa dele. Está cheio de promessas aqui no Brasil, do Deus de Israel. Por isso que ele nos aproxima de Israel. Agora vem o idólatra, pagão, dizendo que adora Deus, deuses, né? Melhor dizendo. Tal o fato no dia da posse, manifestando os deuses. Não é isso? Como é que ele vem falar agora do Deus único e verdadeiro de Israel? Mal ele sabe que a profecia que tem sobre a vida dele, ele cairá no esquecimento. A própria herança dele é maldita. Os próprios descendentes irão definhar. E a geração dele não existirá mais em muito breve. Essa é a determinação de Deus. E deu a revelação essa semana. Ele não rasgou não saiu de uma aliança contra o holocausto. Ele assinou a própria desgraça da família dele. Simplesmente isso. E nossa família. Todos aqueles que estão apoiando esse movimento que afronta ao Deus de Israel. E, consequentemente, afronta todo aquele que é cristão. Se você é realmente cristão de verdade, você está entendendo a mensagem. Vamos lá. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento, não violará a sua palavra. Está lá em Números 32. Muitas vezes as pessoas têm feito promessas. Aqui mesmo exemplo. Tem gente que prometeu dar rios de dinheiro aqui dentro. Que estaria aqui frequentando, enchendo as cadeiras, uma série de outras coisas mais. Até hoje, não cumpriram nada
do que prometeram não foi para mim. Eu sou apenas um servo de Deus. Prometeram diretamente para Ele. Quando falaram aos meus ouvidos e encheram os ouvidos de Deus com as suas promessas. Um que ia dar 100.000, outro que ia dar 20, outro que ia dar 50, outro que ia dar portas e telhados e uma pancada de outras coisas mais que prometeram no caminho. Promessas vazias. Que nem carroças vazias. Só sabem fazer barulho, mas não sabem carregar o peso. Mas murmuram de tudo na vida. Depois reclamam. Ai, meu Deus! O povo do deserto precisava aprender responsabilidade espiritual. Será que nós estamos precisando disso também hoje? Será que nós estamos precisando disso? Eu sei que muitos altares por aí estão precisando. Assumir uma responsabilidade com a própria palavra de Deus. Não para ganhar dinheiro, mas para edificar pessoas. Deus quer que sejamos fiéis à palavra dele e às nossas próprias promessas, porque ele cumpre o que promete. Nós falhamos quando prometemos a Deus algo. Assim como Israel foi chamado a cumprir a sua palavra, Deus também cumpriu a dele enviando o Messias. João 1,14. E o Verbo se fez carne. O Espírito Santo hoje nos capacita a viver uma vida de fidelidade. Deus quer que você volte a levar a sério a sua própria palavra. Assim também como a palavra dele sobre a tua vida. Tem muita gente que receber a palavra abençoada amanhã já esquece. O que foi mesmo que foi falado lá? Esquece. É um culto emocional, porque não é espiritual. Encava dentro de você. Não ativa dentro de você todos os dons e ministérios que estão sobre a tua vida. Que nem semana passada. Foi fantástico, tem gente me dando testemunho até agora. O que foi aquilo? Caiu uma unção na minha casa que eu não sei explicar. Mesmo com todos os problemas técnicos que tiveram para conseguir botar no ar. Hoje também pifou o nosso tablet, estou aqui com o computador para ajudar, para não ficar um monte de papel para um lado e para o outro. Né? Tá aí, pessoal. Deus dá solução para tudo. Mas a unção está caindo, nesse exato momento, sobre a vida de vocês. Que está nos assistindo, vocês estão presentes aqui dentro. Dá para sentir esse calor do Espírito Santo. Nos tocando, nos enchendo, nos preenchendo. Assim como Deus mesmo disse, eu acabei de falar. Essas são as jornadas dos filhos de Israel. Israel teve 42 jornadas no deserto, cada uma com lições. O povo caminhava, mas muitas vezes murmurava, esquecia, e lá estava desviando do caminho. O que nós estamos fazendo no dia de hoje? Somos de Jesus Cristo, tá bom, mas você está seguindo? Ama o teu próximo? Não vejo a hora de matar aquele sem vergonha lá, aquele bandido lá, aquele não sei o quê. O povo não sabe perdoar, só sabe vingar. Jesus nunca ensinou vingança. E quais são os teus caminhos até hoje de aprendizado com Deus? Onde você tropeçou? Onde você caiu? Onde você errou? Aqueles erros que a gente comete inconsciente. Aqueles erros que a gente faz de propósito.
Sabendo que é errado, mas vamos lá e fazemos por uma questão de vingança, vai. Há erros que nós cometemos porque a situação faz com que nós erramos. Não tem uma saída. A única vida que é falar, eu vou contradizer meu Deus e fazer errado. Para salvar a minha vida, por exemplo. E Jeremias ecoa essa dor. Quando ele fala assim, o que os seus pais acharam de mim para se afastarem, lá em Jeremias 2,5. Eles trocaram a fonte de águas vivas por cisternas rachadas. Quantos hoje também estão caminhando, mas sem direção, sem a presença de Deus e vivendo de aparências? Deus está chamando o seu povo a lembrar de onde saiu, da onde caiu, e para voltar a andar com Ele, para chegar aonde? Do outro lado. No livro de João, começamos o seguinte: Messias é a fonte. Quem não lembra quando ele diz: quem beber de mim, rios, fontes de água, jorrarão, e não terás mais sede. E quantas vezes você chega num culto e fala assim, eu tenho sede da palavra de Deus, Então você não bebeu de Cristo ainda, filho? Você não bebeu de Cristo? Como é que você tem sede? Se dizendo de Cristo. E aí João começa o seguinte, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. João apresenta o Senhor Jesus como a palavra viva que acampa no meio do povo. Ou seja, ele é o nosso tabernáculo no meio das nossas jornadas. Afinal de contas, você consegue estar todo momento dentro da casa de Deus? Óbvio que não. Mas Jesus está sempre ao teu lado. Ele é o teu tabernáculo. Ele é o teu altar. Ele é onde você sacrifica. Ele é onde você implora. Ele é onde você ora. Ele é onde você é ouvido. Não do jeito que você quer. Essa também se chama uma teimosia, que você precisa tirar do teu caminho. Não são as verdades do seu coração. Vigia seu coração. O Senhor já ensinou. Ouça mais a palavra dele e cale a boca. Ouça o que ele tem para te dizer. Não o que você quer escutar. Diferente. Israel rejeitou a glória e adorou ídolos. Como está em Jeremias 2,11. E João diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você precisa de mais? Você precisa de mais do que isso? Por que é tão difícil você sair da tua zona de conforto e entender que você tem que marchar? Olha Davi. Olha Davi. Como é que ele venceu as batalhas? Ó Senhor, eu vou subir. Não, dá a volta. Mas, dá a volta. Quando você escutar tais ruídos, você levanta e vai para a guerra e vença. Ah, Senhor, então eu vou dar a volta. Não, 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 não. Agora você vai subir. Quando escutar tal ruído, entre em batalha.
Quais são os ruídos que você tem escutado hoje? Você está que nem o coração de Deus? Ele ouvia Deus e agia para vencer pelo povo. O povo de Deus. Ou você só está vencendo por você? O que interessa é você vencer. E o seu próximo. E o seu semelhante. Não vence? Com você? É isso que a religiosidade trouxe. O individualismo. E não o grupo, a união. Por isso que é fácil colocar placas em igreja para tudo quanto é lugar. Fácil. Fácil. Além da soberba subir aí na cabeça de muitos, que se acham líderes, e na verdade não passam de hipócritas. Vocês sabem, vocês lembram do primeiro milagre de Cristo relatado na Bíblia? Vocês ainda lembram? Alguém aqui sabe? Qual foi o primeiro milagre de Cristo relatado na Bíblia? Pois é. Enchei a água com as talhas. Diga água, as talhas. Lembra das bodas de Canaã? A transformação da água em vinho. O que Cristo quis dizer ali? Justamente ele mostrou logo de cara para que veio. Isso aqui, essa transformação de água em vinho, é o símbolo da nova aliança. Esse é o símbolo da aliança. Afinal de contas, quando você faz a Santa Ceia, o que você tem? Que representa o sangue dele. Não foi a água que foi transformada em vinho? Essa é a aliança. Logo de cara ele fala, ele mostra, eu vim para aliançar o meu povo, eu vim para colocar aliança no meu povo, uma aliança com Deus. O que nós podemos fazer uma conexão com as porções é que no deserto havia água da rocha. Agora, a nossa rocha é Cristo. Como diz em 1 Coríntios 10,4, ele não só dá água, mas transforma a água em vinho. Alegria da salvação. Ou seja, quando você está celebrando a Santa Ceia, por isso que o apóstolo Paulo mesmo fala, se você é indigno, não tome a Santa Ceia. Se você tem alguma pendência para resolver, não tome a Santa Ceia. Passe. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é mérito. É mérito. Por quê? Alegria da salvação. Como é que você pode ter alegria da salvação se você está cheio de tribulação e resmungando e remoendo e murmurando e com ódio do teu semelhante? Você celebra uma Santa Ceia com o coração entristecido? Se é um momento de alegria. Porque ele se deu por nós. O vinho novo está sendo derramado. Mas não pode ser colocado em odres velhos, como ele mesmo ensinou. E quais são esses odres velhos? Velha natureza. Ele não vai fazer uma nova aliança se você continua sendo do mesmo jeito. Se você não nasce do Espírito. Então tem que nascer de novo, de verdade e do Espírito. Deus quer renovar o seu coração, seu chamado, a tua aliança. Lembra do que ele conversa com Nicodemos?
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. João 3,5. Nicodemos era um líder religioso, mas ainda não tinha tido um encontro real com o Messias. E se a gente coloca essa situação com Jeremias, muitos têm a forma da religião, mas não têm a vida do Espírito. Deus quer transformação, não só tradição. Deus está soprando sobre os ossos secos. O Espírito está chamando você para nascer de novo, para receber o fogo do alto, para sair do deserto da religiosidade e entrar na terra do Espírito. Você está preso a uma jornada no deserto? Você trocou a fonte de águas vivas por cisterna rachada? Você conhece o Messias ou apenas ouviu falar de Jesus? Hoje, o Senhor Jesus te chama a voltar. Te dá dando nova oportunidade. Está dizendo assim, volte para a palavra. Volte à fonte de água. Volte ao fogo do Espírito. Receba hoje um vinho novo. A água viva. O teu novo nascimento. Mude. Transforme. Sai da sua complacência. No deserto que nós vimos, vão de encontro à promessa de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele te chama, Ele te cura e Ele te enche do Espírito Santo. Por acaso você está no deserto hoje? Você trocou a fonte de água viva por cisterna rachada nos seus ensinamentos, aí na sua igreja, com seus ministros aí? Você está percebendo que a tua vida não vai. Caiu na mesma coisa. Eu atingi até um cargo na igreja e tal, mas minha vida está atravancada. Poxa, mas eu fui lá naquele ministério pequenininho, aquele negócio, a minha vida desembestou. Mas eu voltei pela minha complacência, ou seja, pela minha zona de conforto, para o mesmo lugar comum. Porque para mim é confortável. Você conhece o Messias de verdade? Só te convido hoje. Volta para a palavra. Volta para a fonte de água viva. Volta a viver com o Espírito Santo. Com esse fogo dele. E não esqueça que o próprio João mesmo diz que Deus amou o mundo. Ou seja, Ele nos ama. Nunca esqueça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, Messias, eu venho a Ti. Reconheço que tenho andado por desertos espirituais, caminhado longe da Tua presença, meu Senhor, e buscado fontes que não saciam. Perdoa-nos, Senhor, por cada passo distante da Tua verdade. Lava-nos, Senhor, em Tua água viva. Purifica o nosso coração. Renova em nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Hoje, nos arrependemos dos nossos pecados. Renunciamos ao pecado, à religiosidade vazia, às cisternas rachadas
que nunca nos levam a lugar nenhum, meu Pai. Declaro que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, e recebo como meu único Senhor e Salvador. Crê, Senhor, no nosso coração. Confessamos da nossa boca, meu Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, pela fé, eu nasço de novo, meu Senhor. Nós iremos nascer de novo, meu Pai. Enche-nos com teu Espírito. Dá-nos a sede da tua palavra, meu Senhor. E nos sacia, meu Pai. Nos sacia, como é assim a tua promessa, meu Pai. Firma os nossos pés no teu caminho, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.